Meus amigos, na exata data em que o Dr. Gilmar Mendes anunciou à nação, na cerimônia de encerramento dos trabalhos do Judiciário 2024, o seguinte, que o Dr. Alê de Moraes deixa eu ver porque é uma coisa assim estonteante. Eu tenho que ver ipsis literis o que disse Gilmar Mendes. Disse Gilmar Mendes, o Dr. Moraes, aspas, enche de orgulho a nação brasileira. Então, que ótimo! É bom ter uma nação cheia do que uma nação vazia. Cheia, no caso, de orgulho do Dr. Moraes. Este valor nacional, este patrimônio do povo brasileiro, o Dr. Moraes. A nação brasileira que o Gilmar Mendes tem em sua cabeça é algo muito próprio de Sua Excelência, né? Muito próprio dele. Mas, bom, o que eu quero começar falando para vocês, antes de mais nada, não é sobre este orgulho do povo brasileiro, da nação brasileira, que é o Dr. Moraes, não. Quero falar sobre anteontem falávamos sobre a contratação por parte da família do general Braga Neto de um novo advogado. Pois é, já entrou no caso, já está trabalhando no caso e já também na última quinta-feira, ontem, já deu entrevista o doutor José Luiz de Oliveira Lima. Veja bem, já começou de cara na entrevista, depois de trabalhar, é claro, já começou dando a entrevista à CNN Brasil, dizendo o seguinte, que é uma ficção, que os fatos narrados, as imputações, a delação premiada do CID, pelo menos no tocante ao Braga Neto, chamou então o novo defensor do Braga Neto de ficção. A delação do Mauro Cid, ajudante de ordens Mauro Cid, delator Mauro Cid, que coisa. Militar, delator, fico assim imaginando, né, rapaz? Mas tudo bem. Segundo a CNN, disse o advogado o seguinte, fala de Cid sobre trama golpista é ficção, diz a CNN, o novo advogado de Braga Neto. A defesa pede para que o general seja ouvido pela Polícia Federal. Ela deve ter requerido isso dentro dos autos processuais, onde o Dr. Moraes é o relator do caso, né? Pediu para que o Braga Neto seja ouvido. Porque é o seguinte, o general Braga Neto, depois da sua prisão, foi encarcerado, requerida a prisão por civis, opinativo da prisão pela prisão de civis, decreto da prisão vindo de civil, que é o Moraes, captura, Polícia Judiciária Federal, civis. As pessoas estão estranhando muito, principalmente a caserna, com 4 estrelas, totalmente encarcerado por civis. E lá está. Dizem que para ter acesso tem que requerer ao Alexandre de Moraes, que manda ouvir o Ministério Público, que decide se sim ou não. Nem os oficiais, os altos oficiais, têm acesso ao Braga Neto, que está preso em instalações do Exército. Pois bem, o que é que faz o doutor Zé Luiz? E ainda anteontem eu elogiava, é um ótimo advogado. As pessoas estão dizendo, mas foi advogado Zé Disseu. O doutor Zé Luiz Oliveira Lima não é advogado de ideologia. É um advogado na acepção plena da palavra. O histórico de sua carreira mostra isso. O advogado vocacionado, e se é sério, é vocacionado, ele gosta de um caso como esse. Porque é um caso em que ele pode exercer em plenitude o desafio de sua advocacia criminal. Principalmente no contexto em que nós estamos. O desafio principal é esse, no contexto em que nós vivemos no Brasil nesse momento. Então, o doutor Zé Luiz já chegou fazendo o que, a meu ver, está corretíssimo. Bom, já que tem toda uma versão de uma delação, dizendo isso e aquilo do seu cliente, que está trancafiado, o seu cliente agora, antes de ele, o novo advogado, entrar no caso, o seu cliente, o Braga Neto, depois de preso, passou por uma audiência de custódia, presidida a audiência de custódia por um juiz auxiliar do Dr. Moraes. Bom,
Audiência de custódia. Audiência de custódia. O Brasil tem que fazer audiência de custódia por força de que ele é signatário do chamado Pacto de José de Costa Rica, que é a convenção, né, a Convenção Sul-Americana de Direitos Humanos. E lá, nesse Pacto de São José da Costa Rica, prevê que todos aqueles que forem presos, e não só em flagrante, tanto é que foi preso em preventiva aqui, o general Braga Neto. Então tem que passar pela audiência de custódia. Diz a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que o preso, em no máximo até 24 horas, tem que ser colocado diante de uma autoridade, de um juiz, de uma autoridade judicial, para verificar ali, principalmente, questões atinentes aos seus direitos básicos. Se quando foi capturado, se sua integridade física e psicológica fora respeitada, se não houve ilegalidades na prisão, no decreto, no cumprimento da prisão, principalmente no caso de prisão em flagrante delito, e tudo mais. Agora veja, nós sabemos que, veja, por mais que se diga que é uma festa a liberação dos capturados no momento da audiência de custódia, isso não é verdade. Sobretudo no contexto em que nós vivemos e no contexto em que se dá esse inquérito onde o Braga Neto está indiciado. Então é claro que aquela audiência de custódia que o doutor Braga Neto foi submetido, não havia a menor chance de ele ser solto. E mais do que isso, atentem-se bem, a audiência de custódia não é o momento de se adentrar ao mérito. Como eu disse, a audiência de custódia é para verificar se os direitos básicos de proteção à integridade física e psicológica do preso foram respeitados e se houve ali alguma ilegalidade na prisão e se de fato há necessidade da prisão. Então, quando o Braga Neto foi naquela audiência de custódia, estava ali presente diante do juiz, auxiliar doutor Moraes, provavelmente verificou-se que respeitaram a integridade física e psicológica do general, provavelmente verificou que não havia, pelo menos ali, veja, o próprio gabinete do Moraes que decretou a preventiva. É claro que o gabinete do Moraes não ia falar que a prisão preventiva é legal. Então acabou, mantiveram a prisão dele, tá certo? Muito bem. Mas agora, quando o doutor José Luiz Oliveira Lima peticiona para que seu cliente seja ouvido, aí é um momento realmente em que, nessa oitiva, o indiciado e preso preventivamente general Braga Neto vai poder esclarecer e contrapor aquilo que o Mauro Cid falou na sua eterna delação premiada, que cada dia ele vai complementando a toque de caixa quando é chamada a sua delação. É uma delação que tem um cheiro enorme de enxofre e provavelmente vai ser anulada lá mais para frente. Vai bater o recorde, vai ser a delação premiada em solo brasileiro, a delação coxa de retalhos. Todo dia se complementa um pedaço. Precisa de alguma coisa, chama a Cid aí, chave mestra, chama a Cid. Tá feio. Tá bom. Isto aí é coisa de quem sabe trabalhar. Então, o novo defensor do Cid peticiona, junto ao doutor Moraes, o relator do caso, para que o defensor do Cid, não, do Braga Neto, para que o Braga Neto seja ouvido. Bom, antes dessa possível nova oitiva do Braga Neto, é claro que o doutor José Luiz Oliveira Lima precisa ter acesso à inteireza, à integralidade desses autos, principalmente a integralidade desta parte da delação do Cid que implicaria o Braga Neto. Para quê? Para justamente, conhecendo o que disse o Cid, isso que fez com que o Braga Neto fosse preso, ele converse com seu cliente, coteje o que disse o Cid
com o que vai sustentar o seu cliente e possa então fazer a defesa. Veja, só é possível fazer uma defesa plena, efetiva, democrática, se a defesa e o imputado tiverem acesso aos autos. Nós estamos vivendo dias em que muitos desses inquéritos, a defesa não tem acesso ao material para fazer a defesa. Uma coisa que tem que ficar clara: o advogado tem a prerrogativa de, na defesa dos interesses e direitos de seus clientes, peticionar, requerer o que quer que seja. O doutor defensor do Braga Neto vai peticionar junto ao doutor Moraes, pedindo que o doutor Moraes ouça novamente o Braga Neto, agora já preso. A ampla defesa recomenda que essa oitiva seja concedida. Por quê? Justamente porque é preciso homenagear a ampla defesa. Quando é que um juiz está autorizado a negar um pedido da defesa? Quando, pelo menos em duas hipóteses, uma situação dessa. Quando se verificar que o pedido da defesa é um pedido descabido, no sentido que é um pedido protelatório, quer tumultuar o processo, não há necessidade, já houve oitivas. Ou quando se verificar também que o que se está sendo pedido pela defesa prejudica a normalidade do processo, o andar do processo. Se não for caso dessas duas hipóteses, se a defesa está requerendo uma nova oitiva, a boa prática democrática do processo penal democrático recomenda que o juiz, se não causa prejuízo ao processo, determine nova oitiva do Braga Neto. Isso é comum até em inquérito propriamente dito, quando ocorre em delegacia de polícia. A gente cansa de fazer o seguinte, principalmente a defesa nova, quando a defesa entra no caso, assumindo o caso depois de um primeiro momento onde teve um defensor anterior. Às vezes o defensor que chega realmente, verificando o caso, olha, peraí, tem pontos a serem esclarecidos. Sinceramente, se estivéssemos em tempos de temperatura e pressão normal democrática, eu arriscaria dizer que o juiz, o doutor Alexandre de Moraes, vai determinar que se ouça novamente. Mas eu não posso garantir isso nos tempos em que vivemos. Então, eu acho, minha opinião, que o Braga Neto está bem representado pelo novo advogado. Um dia após assumir a defesa do general Walter Braga Neto, o advogado José Luiz Oliveira Lima disse à CNN que a fala do tenente-coronel Mauro Cid sobre a participação do ex-ministro da Casa Civil, o Braga Neto, e da defesa do governo Bolsonaro em uma tentativa de golpe é ficção. O criminalista pede ainda que Braga Neto seja ouvido pela Polícia Federal para apresentar sua versão dos fatos. Em fevereiro, quando intimado, o general optou pelo silêncio. Direito dele também. Você poderia dizer, mas ele não falou lá atrás porque não quis. Provavelmente até o Alexandre de Moraes diga isso, hein? Não devia, mas talvez diga. Não há necessidade. Houve um fato novo. Qual fato novo? Lá atrás, quando foi intimado para falar e não foi falar, não havia ainda essa parte da delação do Cid que implicou na prisão agora atual, no último sábado 14 do Braga Neto. Então houve um fato novo. Um delator imputou um fato a ele que levou o Alexandre a decretar a prisão. Então é direito dele ser ouvido para se defender do fato novo. Eu não teria muita esperança, mas é óbvio que tem que se fazer o pedido. Disse o advogado, a fala de Cid é fantasiosa, mentirosa, é uma ficção. O advogado apontou ainda o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, apontou que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro mudou o seu depoimento ao ser ouvido pelo ministro Moraes do Supremo. Este é um problema. Percebe isso? Sempre lembrando que delação não é prova, é meio de prova. Significa que é um troço bem precário. Já é tão precário, se a versão não mudar, imagine uma delação, que não é prova, é meio de prova, se ela for mudando
Toda vez que o sujeito fosse... Já é estranho que a autoridade judiciária ela comece a determinar que o sujeito volte toda vez o mesmo delator volte para ficar remendando a sua delação. Não é estranho? O advogado apontou que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro mudou seu depoimento ao ser ouvido pelo ministro Moraes do Supremo, porque daquela feita onde o Cid implicou de tal forma o Braga Neto, que resultou na preventiva do Braga Neto, foi a única vez em que o Alexandre de Moraes se deu ao trabalho de ele próprio ouvir um delator em todos esses casos, todos esses inquéritos. Não é curioso? Não é curioso? Disse o advogado. Em março, Mauro Cid prestou um depoimento, mas mudou a versão agora quando estava correndo o risco de perder a delação. Bom, sabe o que faz. O doutor José sabe o que faz. Meus amigos, deixem seu like, inscreva-se. Se inscrito, confira a sua inscrição. Compartilhe. Comente.